Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a Mais Que Um Café Podcast. E aí, Rafa? Nosso segundo episódio, não acredito, estávamos assim, contando os segundos para começar a trazer convidados especiais para cá. E a gente já pode começar assim, apresentando, porque hoje o tempo tá valendo ouro, né? A gente tem que ter muita coisa para conversar. E a gente não podia começar com outra pessoa, uma pessoa muito especial que tá aqui na nossa frente, não é, Rafa? Que eu acho que ninguém esperava por ele. Assim, quem acompanha a gente provavelmente vai estranhar os porquê chamaram ele, nada a ver. Deixa eu só botar o violão aqui, peraí, foi mal aí. Desmontando o nosso cenário. Deu certo. Mas vamos lá, nosso convidado de hoje, nosso amigo, compadre, fundador, indo e vindo, né, compadre? Indo e vindo, padrinho de Clara, pai de Kiara, nossa filhada. Pois é, nosso grande amigo, que além de tudo isso, que é pra nós, é psicólogo, doutor em psicologia, tem uma história extraordinária, fundador da comunidade. Quer falar mais alguma coisa sobre ele? Não, nem sei mais o que falar sobre Andrei ele. Alves! Andrei Alves, seja bem-vindo, meu irmão. Que alegria ter você aqui no primeiro programa com o entrevistado. Nós já tínhamos no coração o desejo de chamar Andrei para o primeiro episódio com o convidado, mas quando a gente colocou, Andrei, a foto lá no feed, eu não sei se tu viu as menções. Muita gente colocou, tem que levar Andrei. A gente numa mesa com amigos conversando sobre o projeto, todo mundo na mesa, não, tem que ser Andrei. Eu disse, não, então são muitas confirmações, tem que ser Andrei mesmo, porque sinal. São muitos, na verdade. E uma responsabilidade, não? É com você. Mas e aí, Andrei? Nós conhecemos a sua história, mas é sempre uma oportunidade de crescimento ouvir de novo. E ela é muito viva, como a gente estava até conversando nos bastidores, né? Eu já escutei 100 vezes a sua história, mas a cada vez que eu escuto, eu aprendo e tiro algo novo dela. E eu acho que todo mundo que está aí do outro lado, que ainda não conhece, gostaria de ouvir um pouquinho quem é Andrei. Muito bem. Olha, assim, é impossível falar da minha história, impossível falar de mim, na verdade, sem falar da minha mãe, né? Assim, sim. Existe um personagem definidor, né, na minha história, e é ela, né? Se não fosse pela continuidade da história, pelo início da história, já definiria tudo, né? Eu acho que, assim, na minha experiência clínica também, a gente vê muito isso, né? As pessoas, elas não conseguem ter a proporção dos atos, né, na vida. Então elas vão se perdendo no meio do caminho. Sim. Por exemplo, uma pessoa que existe, recebeu a vida, recebeu de alguém que poderia ter dado não, né? Poderia ter dado não. Sim. A pessoa era livre para dar não, independente da circunstância. Ela poderia dizer não, né? Ela disse sim. Só que o sujeito quer que aquele sim ele se estenda, né, ao longo da vida toda. E às vezes não. Às vezes as pessoas dão um sim. E ao longo da vida, por diversas circunstâncias, né, acaba aparecendo um não ali. Sei lá, o sujeito vai ser adotado, né? Sim. É entregue, né? Sim. O pai ou a mãe não investem o que eles achavam que deveriam investir. Mas no final das contas, o que define a história deles, né, de gratidão com aquela pessoa, é o sim inicial. O sim para eles existirem. Dito de outro modo, se teu pai e tua mãe não tivessem feito nada, absolutamente nada, além daquilo, o sim deles já era para gerar em você gratidão eternamente. Acho que isso é um ponto fundamental. E aí tá minha mãe, que aí tem uma história que tem um detalhe, né, que faz toda a diferença no sim dela, né? Minha mãe sofreu uma violência sexual. Eu não vou contar a história toda, porque senão a gente vai tomar o podcast todo só com a história, né? Mas assim, só quero deixar claro que caso a gente converse muito, a gente vai dividir em mais de um episódio. A galera que tá aí
nos acompanhando, já se preparem para assistir mais de um episódio, caso seja necessário. E também já se inscreve aí no canal, comenta, deixa teu like e vai, que eu esqueci de falar isso no começo. O sim da minha mãe estava dentro de uma condição diferente, né? A gente tem vivido com pessoas muito próximas da gente, a Rebeca e o Ronaldinho, por exemplo. Né? Uma situação que ela é extraordinária. Nem todo mundo tem uma criança que está à beira da morte. Com a cardiopatia mais grave. Né? São circunstâncias extraordinárias. Existem pessoas que estão vivendo circunstâncias extraordinárias. Estão vivendo fora do ordinário. Bom, isso é um detalhe importante, né? Porque quando essa situação aparece, a alma da pessoa ali, a personalidade da pessoa, para usar um termo mais próprio, né? Ela é convocada a agir, né? Era o texto que eu escrevi hoje, né? Sobre Rebeca. E minha mãe, ela estava ali, numa situação extraordinária. Ela tinha sofrido uma violência sexual, né? Saiu para beber uma noite com um colega de trabalho e beberam muito. Ela começou a se sentir mal, pediu para ser levada para casa e, ao entrar no carro, perdeu a consciência. Não sei qual era o nível dessa perda da consciência, se ela desmaiou, se não. O fato é que, quando ela recobra a consciência, ela está nua, na cama de um quarto de motel, ao lado de um cara que tinha sido apresentado para ela naquela noite. Né? Ele já tinha tido relações sexuais com ela enquanto ela estava inconsciente. E minha mãe, então, engravida, né, dessa relação. E toma duas decisões, eu sempre conto isso, né? Que ela toma duas grandes decisões na vida dela. Uma foi assumir, né? Não esconder, né? Essa é a minha circunstância. E, então, conta em casa, imagina, né? Quantos anos atrás, né? Quantos tabus ela precisou quebrar, né? Pra ter essa coragem. Quão corajosa ela precisou ser, né? Pra assumir Pra botar isso. mais café. Não, imagina uma coisa, tá? Tem pessoas casadas que têm medo de contar que engravidaram. Você tá entendendo? Assim, É surreal. Avalie alguns anos Avalie uma atrás, pessoa que passou por uma situação como essa, solteira. não é? Há pelo menos 4 décadas, você tá entendendo? É um negócio, não é? Bem diferente. Então, mas aí ela não conta em casa o que aconteceu com ela, né? Ela conta que Tá grávida. tá grávida. E o pai não vai assumir a criança. Pronto. 9 meses depois eu nasci. Né? E havia uma lacuna ali na minha vida, né? Onde era que estava o pai. Né? Bom, o pai abandonou sua mãe antes de você nascer. Era o que todo mundo sabia e foi o que me foi dito. Naturalmente, a gente vai buscar uma figura paterna. Como criança, eu não conseguia dizer assim, Pai Nosso. Sim. Se eu tivesse esse insight aí, eu seria alguém extraordinário, né? Isso me coloca no hall dos ordinários. Então, eu fui buscar o meu avô, né? Meu avô se tornou meu grande pai. Tem uma história para saber quem era meu avô, que é muito engraçada. Assim, engraçada ao mesmo tempo uma lição para o tempo de hoje, né? Meu avô, um dia, foi pescar com o filho mais velho dele, né? Sim. E tava não sei se era um rio, um açude, sei lá o que era. E tava no barco, e aí meu tio, que era o filho primogênito, tirou do bolso um cigarro, botou na boca e acendeu. Ele disse que não se lembra de onde, ele só sentiu a porrada na cara, o cigarro voou longe. Desnorteado, olhou pro meu avô disse, antes de você existir, eu fumava e bebia.
quando sua mãe disse que estava grávida, eu parei de fumar e de beber para que no dia que eu precisasse fazer isso eu tivesse moral. Caramba. Aí a gente já sabe mais ou menos de onde eu vim. Você tá entendendo assim? Né? Quer dizer, meu avô era meu pai. Não é uma casta qualquer, né? Não era. Era dos guerreiros. Essa daí é nova. Então, aí, meu avô era um homem simples, né? Era um pedreiro, né? Se chamava mestre de obras, né? Sim. Porque meu avô lia plantas, fazia tudo. Trabalhou em várias construções no Rio de Janeiro por anos, né? Então você tem um pouquinho disso na veia também, né? Porque Tem. pra quem não sabe, André, ele Além não de é só... todas, Não é só um teórico, não. Não Ele é é só um um prático gênio. mesmo, assim. É o cara que sabe mexer de marcenaria a construção de navio. Ele sabe fazer mesmo, ele inclusive, a faz. decoração do quarto de cara foi colocada na parede por Andrei, né? Porque eu e Pois Filipinho é. junto não dava assim. Não dá muito certo. Mas aí tá explicado, é o sangue. Tá. Meu avô era maestro, eu tenho que tocar, pelo menos. Poxa, Veio na genética, né? Realmente eu gosto demais de construção, gosto demais. Eu acho que A gente sabe. eu não fui para a área de construção porque era uma terapêutica, não podia se transformar num trabalho, né? É uma terapêutica ainda hoje, né? Não podia se transformar no trabalho. Mas muito bem, então eu cresci ali com meu avô, né? Meu avô me transmitiu, né, valores até 7 anos de idade, quando ele faleceu. Depois disso, eu perdi mais uma vez o referencial, né, ali. E ainda não tinha essa sacada, ou esse insight, ou essa inspiração de entender que eu tinha um pai, né, que não era comparável aos pais da terra, né? Sim. Então, naturalmente, ficava ali aquela busca, né? Aquela lacuna, né? E eu encontrei isso num tio, no esposo da minha tia, na verdade, irmã da minha mãe, né? O marido dela, um homem que me apresentou Deus, né? Então, eu sou eternamente grato a ele, né? Por isso. Porque ele me apresentou, de fato, aquilo que é hoje, né? E espero que seja sempre, né, o definidor de tudo, né, na minha vida. Esse meu tio se separa da minha tia, né, por razões particulares dele. Eles se separaram e ali eu perdia mais uma vez uma referência masculina, né? Só que naquele momento já aparecia Deus. Já aparecia o Pai. Que, obviamente, naturalmente, depois se materializou em várias outras pessoas que passaram pela minha vida e foram ali se tornando, né, um pouco dessa referência do Pai do céu, né? Sim. Do cuidado mesmo paterno, né? Uma chama de Deus Pai ali na terra. Falava comigo, que me aconselhava. Ou que às vezes nem dizia nada, mas que eu olhava e eu me sentia debaixo da sombra daquela pessoa, né? Acho que isso é uma coisa muito forte, assim, na vida da gente. Quando a gente encontra essa pessoa que a gente olha, assim, a gente diz assim, peraí, né? Eu tô protegido embaixo daquela sombra. Isso não é, porque não é o sujeito, você tá entendendo? Não é o sujeito, é Deus ali, né? Que tá sobre você, né? Através de alguém. Outras pessoas se apresentaram dessa forma. Mas de alguma forma, intuitivamente, eu já comecei a entender que era Deus ali. E por isso já não começou mais, já não tinha mais esse buraco. Mas aí Deus, em sua infinita bondade, né, com o tempo, eu já fazia psicologia na época, me deu um presente, né, o presente de receber uma ligação. Eu estava chegando da faculdade. Tu tinha 17 anos? Não, nessa época eu tinha 20 anos, eu acho. 20 anos. Mais ou menos. Acho que era. Eu acho que eram uns 20 anos.
E eu estava chegando da faculdade e o telefone tocou. Andrei, eu gostaria de falar com o Andrei. Eu disse, é ele quem gostaria. Andrei é seu pai. Eu paralisei, né? Porque 20 e Pô, tantos 20 anos E depois. até então tu não sabia de toda a história. sabia, eu pulei essa Sim. parte. Minha Dona mãe, Célia já tinha contado. com 16 anos, minha mãe sentou comigo no quarto, né? E contou pra mim a história, né? A história dela. E que é mais longa do que eu contei aqui, mas enfim, resumindo é aquilo. E quando ela terminou, pra mim foi chocante, porque 16 anos, né? 16 anos sem Sim. saber a minha história. Isso era um negócio assim, é um buraco. É um buraco que você... Poxa, você viveu uma história, entre aspas, sem estar presente na tua consciência os elementos fundamentais dela. Sim. E não é elementos fundamentais de dor, são elementos fundamentais de amor, de escolhas, Sim. não é? Mas naquele momento ali eu tive um choque, né? Um choque mesmo. E tem uma história que vale a pena contar. Eu tive um choque, dormi e quando eu acordei eu não lembrava de nada. A mente apagou. Isso no dia seguinte a conversa com Sim, a Dona Célia. sim. Eu tive uma amnésia. Né? Sim. E acho só que a gente não acorda, tipo assim, com quem eu conversei ontem. Aí não fica pensando, Acorda né? normal, Você vida acorda que e vai segue. viver. Exatamente. Então era como, não fez diferença ali. Sim. Né? E aí, 1 ano e meio depois, eu fui chamado para dar uma palestra no EJC Sim. de Neves. Né? E na noite anterior a isso, eu tive um sonho de um homem que vinha na minha direção com os braços abertos. Eu nunca tinha visto aquele rosto na vida, mas no sonho eu tinha a percepção de que aquele homem era meu pai. E ele vinha, me abraçava e me pedia perdão. E aí chorava. E aí a cena do sonho mudava, e eu já estava no meu quarto sentado, e minha mãe, e ela contando a história para mim. Então quando eu acordei, eu não sabia. Sim, hoje sim. Eu estava recuperando a memória. Sim. Por alguma razão, uma graça divina. Aquela memória estava voltando. Né? E só que para mim era assim, era sonho ou era realidade? Porque era muito real. E eu chamei minha mãe e perguntei para ela. Olha, sonhei com isso. Então foi quando ela E aí foi quando a gente percebeu sacou. que tu tinha apagado. Ela principalmente, né? Porque para mim era como se não tivesse acontecido. Então ela sacou que eu não me lembrava. Então me contou a história inteira. De novo. E naquela hora, olha que coisa engraçada. Naquela hora, uma voz dentro de mim, não esquizofrênica, tá? Uma voz, assim, uma intuição dentro de mim, falava assim, na minha consciência, né? E aí? O que é que você vai fazer com a sua história? Né? Naturalmente, a primeira coisa que me veio à cabeça foi minha mãe. Se eu vou fazer o que minha mãe fez, eu vou assumir minha história. Olha, né? Quer dizer, a ação dela ainda reverberando, né? Eu vou assumir minha história, eu não vou esconder minha história. O exemplo, né? Eu não vou fingir que ela não existe, você tá entendendo? Porque ela é a minha riqueza. Ela é o meu tesouro. A minha história é meu tesouro. E a sua verdade, né? Exato. Exatamente. Ela Se é meu tesouro porque ela é minha verdade. Se já existia uma dificuldade na história, tentar viver como se ela não fizesse parte seria muito mais difícil, né? Sim. Era como lutar contra você mesmo, talvez. O Negar tempo um inteiro, fato, negar algo que te fez quem tu é, né? E outra, assim, uma perda muito grande. É como se alguém te desse uma herança e você dissesse, não quero. Eu quero construir com as minhas próprias forças. Tá entendendo? Sim. Né? E você não constrói nada. E aí fica frustrado no final da vida porque você não construiu nada e perdeu a herança ainda. Então, assim, a tua história é o teu tesouro. É o teu tesouro, literalmente. Tá?
inclusive os teus sofrimentos, as tuas dores, elas são teu tesouro. Você não seria quem você é sem ela. Isso é uma coisa, isso é fato. Eu conversava com Tiago. Tiago é um vocacionado lá da comunidade que mora no Rio de Janeiro. Sim. Né? Professor de inglês. E veio passar 15 dias aqui com a gente. E a gente conversava, Tiago, ele tem um problema no olho, que ele perdeu a visão de um olho quando era pequeno. Sim. E eu conversava com ele o seguinte, eu fiz uma brincadeira, né? Porque a gente precisa rir das nossas misérias, isso é Lá na terapêutico. comunidade a gente Tem que rir. sabe direitinho. Inclusive, eu entrei, precisei aprender na marra, porque eu sou uma pessoa um pouco... Eu já fazia isso há muitos anos. Felipe já... Foi o que me atraiu, não caiu, né? Eu brinquei com o Tiago, eu falei, Tiago, é o seguinte, olha só. Se tu enxergasse com os dois olhos, talvez tu fosse um merda. E talvez se eu tivesse os olhos claros, se eu tivesse os olhos verdes como o de Felipe, né? O azul como o de João Paulo II, eu não tivesse aqui. Entendeu? Olha que coisa. Um detalhe. A cor de um olho poderia ter mudado a minha história. Sei lá, pô. Eu poderia ter ido modelar. Não sei. Você tá entendendo? Eu poderia ter ido modelar. Um detalhe, né? Que a gente às vezes... Mudava tudo. Mudava tudo. Talvez por eu não fosse exemplo, psicólogo se hoje. eu fosse 20 centímetros a mais, eu era jogador de vôlei. Ué, Eu joguei a pois infância toda e todo mundo continuou crescendo e eu fiquei embaixo. Tive que abandonar. Cara, é impressionante. Você muda a cor do olho de alguém, você pode mudar a história dele. Sim. Você tá entendendo? Então, o mínimo detalhe da tua história faz você ser quem você é. Isso abre um horizonte de percepção pra gente extraordinário. Porque a gente começa a compreender que nada é acaso. Tudo tem conexão nos elementos da nossa vida. Como você nos ensinou, tudo tem um para quê, né? Tudo tem um para quê. Né? Tudo tem um para quê. Inclusive, né, a xícara, né? Eu comecei a pensar. Faz todo sentido isso aqui. Né? O meu contava com o céu para tudo. Uai. Profundo. Até o prato já respondeu aqui. É muito mistério. Pouso. Claro, pouso. Pra quem não tá entendendo, gente, aqui nas xícaras tem uns manuscritos, tá? Tipo, tem umas coisas escritas e aí Andrei tava lendo isso e eu tava reforçando. Assim, entende. Inclusive vou até botar um café, porque o copo vazio é algo. Comecei a pensar faz séculos. É verdade mesmo, faz muito tempo que eu tô pensando. Não sei quais conclusões eu cheguei, mas faz tempo que eu tô fazendo esse negócio, né? Então, veja, tudo tem uma conexão. Isso aqui não é místico, no sentido de, sabe, sobrenatural. Sim. Não é místico também no sentido sabe, de superstição. Não é isso. É você entender uma coisa muito simples da realidade. Você tá entendendo? Se aquela pedra não tivesse na tua rua, tu não tivesse tropeçado, tu tá entendendo? Assim, é uma sucessão de coisas que estão ali no mundo. E que, se elas não tivessem acontecido, eu não era quem eu sou. Eu tô lendo uma história passada. Eu não tô lendo uma história futura, porque ela não existe. Mas eu tô lendo uma história passada, eu tô dizendo assim, olha, tudo faz sentido com os elementos que existem ali. Inclusive, o próprio fato da sua mãe ser quem é, né, de ter assumido, isso deu sequência ao que você escolheu para sua vida, né, que foi desde muito cedo compartilhar a sua verdade e através da sua verdade várias pessoas serem impactadas, inclusive nós, né, serem impactadas a ponto de mudar completamente o rumo da vida. Então é uma coisa que, como você bem falou, é uma sucessão de fatos que vão acontecendo e a gente ainda não sabe o paraquê deles, mas quando a gente começa a olhar para trás e tentar montar o quebra-cabeça, ele vai fazendo todo sentido, né? E tu desde cedo começou a assumir isso, né? Como estava contando. Filipinho,
É curioso isso. E como a história da gente, ela precisa estar diante dos nossos olhos, você tá entendendo? Né? Eu sei que a gente tá falando com a galera hoje, tá aqui, vendo, tá? Como a história da gente precisa estar diante dos nossos olhos. Assim, a gente não pode esquecer dela por um minuto. Revisitar sempre, é Sim. importante. Né? É porque, veja só, olha que coisa. Até os 16 anos eu era um merda, tá entendendo? Literalmente. A gente não pode falar de merda nesse Não podcast. pode falar né? desse pé, né? Então estamos Muda o proibidos. termo aí que Não, Rafa para. Eu era um fracasso. não Zé ninguém. Um Zé. Né? Veja, olha que coisa, olha que coisa. Eu tinha um complexo de inferioridade absurdo. Absurdo. Pra ver como são as coisas, né, André? Ah. Você dessa altura tinha complexo de Sabia inferioridade. que Felipe ia fazer uma E piada. Felipe tem autoestima. Minha gente, Felipe, é complicado. Complicado. Tá bom. Rafa Felipe- quer que eu não brinque, eu não vou E, brincar. Não, para. Rafa, e Felipe Brincadeira, tinha brincadeira. autoestima, né? É, Autoestima, autoestima, autoestima. realmente. Era... Com L. Com ele. Veja, de fato, eu era comparado na família com alguns primos que tinham melhores rendimentos, por exemplo. Então, veja, todo mundo viajava, minhas tias levavam todo mundo para viajar, menos eu. Eu ficava. Entendeu? Dias de Andrei, ele tá passando na cara. Tô passando Já na tá, cara. né? Mas hoje eu posso passar na cara. Né? Não, é sério mesmo. Tá? E a justificativa era meio tipo assim, tu já mora com a gente aqui? Entendeu? Tá de boa, né? Tá de boa, né? Tipo assim, eu já te dou todo dia alguma coisa. Né? Sabe aqueles comentários que acontecem muito em família, né? Assim, menino, olha como fulano é inteligente. E esse aqui que passou na prova. Aí quando chega e tu pula, aí faz... E tu? E esse daqui que tá com a sandália nova, né? Vai, Tem o olho lá da pessoa e fala. Mas pula você. Não, pula você. Pula você. Tu já... Sempre né? tem. Tem, claro que tem. Claro que tem. Então tu viu não sei quem, tu viu não sei quem, tu viu não sei quem e ninguém via eu. Tá entendendo? Uhum. Ninguém me via. Né? Eu ficava ali no limbo. Sim. Né? No limbo. E aquilo me dava uma sensação de que eu era inferior muito grande, assim, aos outros. Você tá entendendo? Uhum. De certo modo, isso fez com que no início da minha adolescência, por exemplo, eu mendigasse muito atenção, reconhecimento, tá? Olha que coisa. Quando foi que a chave virou? Quando resolveu Quando você assumir a assumiu sua verdade da história. sua vida. Exatamente. Quando eu conheci minha história. Até antes de assumir até. Se deparou com a verdade, né? Exato. Acima de tudo. Quando eu conheci minha história. De alguma maneira, a minha história me pegou de um lugar e me pôs em outro. Sabe o que era que acontecia depois disso? Sabe o que era que... Meus familiares vinham falar comigo para pedir conselho, ajuda. Era outra... Tu tá entendendo? Assim, era outra coisa. Viram a fortaleza que existia em você a partir da forma que você encarou a sua verdade, né? Que não é uma verdade fácil, simples, nem ordinária, como você estava mencionando. Aquela riqueza que existia e estava latente, que não, de certo modo, não participava da minha consciência, do meu agir, veio. Tu tá entendendo? Depois que eu contei a primeira vez minha história, e eu me lembro como se fosse hoje, que naquele dia, no dia que eu contei pela primeira vez a minha história, eu disse uma frase que eu sempre digo quando eu conto minha história, que é: a minha vida existe para dizer às pessoas que a vida vale a pena. Eu disse isso naquele dia, com 17 anos. Minha vida é um sinal para dizer às pessoas que a vida vale a pena. Pronto. Ali estava o tesouro, o meu tesouro biográfico.
Podiam me tirar tudo. Enquanto eu tivesse minha história, eu tinha ainda algo a fazer. Dizer às pessoas que a vida vale a pena. Isso é muito... Muito forte. Você tá entendendo? Sim. Bom, ligação do meu pai. E aí, ele liga. Eu quero falar com o Andrei, eu fiquei atônito, né? Quem é? Seu pai. Aí ele começou, eu sei que você não tem nada para falar comigo, eu quero aproveitar essa ligação para te pedir perdão, porque eu tenho muita coisa para falar. Quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão por tudo que eu fiz a você e a sua mãe, por não ter estado na maternidade quando você nasceu, por não ter lhe dado um nome, por não ter estado no seu primeiro aniversário, por não ter ensinado você a andar de bicicleta, a jogar bola, porque no dia dos pais você não sabia nem quem era seu pai. E por aí foi, né? Até ele dizia assim, olha, e por que você vai dormir sem o eu te amo e um boa noite seu pai? E por estar ligando apenas hoje, 20 anos depois. Aí ele começou a chorar. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi o sonho. Né? Um homem de braços abertos, pedindo perdão. E chorando. Não? Naquela hora, apareceu uma outra coisa. Muito semelhante à segunda opção da minha mãe. Ela podia abortar ou não abortar, ela decide ter a criança. Ela decide, ela assume a história e decide que essa história tenha um futuro. Que essa história tenha de fruto. Ela assumiu a condição dela e decidiu que ela ia dar o máximo para essa história, né? Que essa história iria dar fruto. Naquela hora, o que vem na minha cabeça é o que a tua história fez contigo. O que a tua história fez contigo. Ora, só em 4 anos, 3 anos, a minha história tinha se revolucionado. Eu era ninguém e já tinha me tornado alguém. Não só para mim, para outros também. O que é que aparece dentro do meu peito? Gratidão. Sim. Gratidão. Eu tenho gratidão pela minha história. Então eu tomei o telefone e disse, olha, eu não tenho do que lhe perdoar. Se você tem que pedir perdão a alguém, essa pessoa não sou eu. Né? E não é porque eu tinha uma coisa de grandeza. Sim. Tá entendendo? É porque eu realmente não tinha. Eu ia perdoar pelo quê? Você me abandonou. Meu amigo. Essa coisa nem passava na minha cabeça, tá entendendo? Era o que seu coração transbordava naquele momento, né? A gratidão. Só aparecia uma coisa, Filipinho. Só aparecia uma coisa na minha cabeça ali. Eu existo. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Por causa daquele dia. Eu tenho que achar ruim aquele dia, não tem como eu achar ruim aquele dia. Você tá entendendo assim? Uhum. Eu não tô minorando as coisas, não tô dizendo assim, ele acertou, ele foi um grande homem, entendeu? Graças a Deus minha mãe foi violentada, né? Seria uma ginástica mental muito grande se, né, alguns dos nossos ouvintes aqui estivessem pensando alguma coisa desse tipo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte, olha, qual é a realidade? A realidade é o seguinte, aquele ato horrendo aconteceu e eu fui semeado naquele ato. Naquele momento, a minha possibilidade de existir apareceu. Eu tenho que ser grato, porque a minha possibilidade de existir aconteceu. Eu não sou grato por minha mãe ter sofrido violência, eu não sou grato por nada disso. Eu sou grato por estar vivo. E aconteceu naquele momento. E eu disse para ele, olha, eu te agradeço porque foi com a minha mãe. Aí é que enrola a cabeça da galera mais ainda, né? Poxa, você tá agradecendo ao cara por ele ter violentado tua mãe, não burro.
Eu não tô agradecendo porque ele violentou minha mãe. Eu tô agradecendo porque foi com a minha mãe. Por uma razão. Ela não me abortou. Ela olhou além dela, além da dor dela, entendeu que ali era outra pessoa. Né? Sim. E escolheu Se tivesse- enfrentar Escolheu a todos vida. os... Se tivesse acontecido com outra mulher, entendeu? Se tivesse acontecido com outra mulher, se fosse outra mulher, onde eu estaria? Não sei. Talvez eu não estivesse. Uhum. Entendeu? Por Então, que muito bom, menos, né? Por que muito bom. menos, Por outras muito escolhas não menos, têm. outros não estão. que bom que foi com esta mulher. Que teve a força de olhar para além do seu sofrimento. Que bom que foi com ela. E que entendeu que ali não se tratava mais só dela, né? Hum. Existia uma outra vida que inclusive não tinha culpa de nada daquilo e que merecia a chance de viver, né? É triste como muitas pessoas condenam, né? Situações como essa de tipo, e o que vai ser dessa criança, né? Quem vai ser essa pessoa amanhã? Ninguém sabe. Essa pessoa amanhã tá aqui na nossa frente. Uhum. Com um testemunho que é impressionante o quanto ele é vivo. Acho que eu já me emociono umas 380 vezes aqui. Eu já escutei essa história muitas e muitas vezes. Inclusive, ela mudou também a forma, tu falando assim no início, né? O quanto se sentia inferior por muito tempo. Até você meio que sair dessa posição de, eu não sei se a palavra seria essa, mas de vítima da sua história e passa a meio que protagonizar, né? Essa é a minha história. Total. Então, eu lembro, Andrei, o primeiro encontro da gente oficialmente no retiro da comunidade, no retiro de carnaval. A primeira vez mesmo que eu ouvi o testemunho inteiro, no final, eu fui lá, tu tava lanchando, no final da pregação. Eu cheguei lá, olha, eu posso conversar com você morrendo de chorar. Acho que tu não vai lembrar não, porque muita gente... Vou lembrar. Sentado numa cadeira. Sentado numa cadeira no fundo do... Exatamente, eu E lembro. eu lembro que... Eu vou chorar, não consigo falar. Pode chorar. Para. Eu lembro Dá mais que... audiência. Ainda mais eu que não choro chorando, aí é grave. Mas eu lembro que eu ia falando assim, o quanto ver que você foi capaz de ressignificar e perdoar algo que, ao meu ver, seria imperdoável, me fez uma pergunta, né? E o que te impede de perdoar, né? Uhum. E aquilo, tu ia falando e eu ia vendo que bexiga eu tô fazendo, me colocando como vítima da minha vida e achando que eu não seria capaz de fazer algo que amanhã alguém não pudesse me perdoar. Sempre naquela superior, né? Não, isso que fizeram comigo é imperdoável. Enfim. E a tua história naquele dia se mudou totalmente. A forma como eu hoje vejo a minha história. E tu ia falando aqui, eu já ouvi tantas vezes. Já tive esse sentimento várias vezes. E tô tendo mais uma vez, né? O quanto o sim lá atrás, a vida, foi importante, né? Rafa, você acertou no alvo. No alvo. O que é que é o vitimista? O vitimista, ele é o sujeito cuja vida bate nele, cujos acontecimentos, as circunstâncias batem nele e ditam seus caminhos, você tá entendendo? Usando uma imagem cômica, imagina um vento bem forte, tá? E uma pessoa andando no meio da rua. Fraca, uma pessoa franzina andando no meio da rua. O vento vai batendo nela e vai desviando. Ela vai se afastando do rumo. Se adaptando de acordo com... O vento vai conduzindo. Ou até derruba, né? Meu irmão, Derruba. não é tirando onda. Meu irmão, alguns anos atrás, quando eu era bem magro, levou uma queda vindo da escola com a mochila pesada nas costas, um vento forte, o bicho rodopiou e caiu. Tipo Pronto. assim, com o vento. Pronto. Né? O vitimista é um sujeito fraco. Tá entendendo? Um sujeito fraco. Fraco a tal ponto que as circunstâncias da vida vão botando ele no caminho. Tá entendendo? As circunstâncias que levam ele a continuar sendo vítima, né? Exatamente. Tem esse detalhe, né? Porque Exatamente. um traço do vitimista é estar sempre perto de pessoas que o tornem vítima. Sim. Porque quando você conversa com o vitimista, que você diz, oxe, que nada, meu irmão, deixa de onda. Aí o cara já não quer mais conversar com você. Não, Eu acho que não. você não compreende E ele eu e já desvia fui o essa foco. pessoa, é isso mesmo. É tipo, você senta pra contar suas mágoas a alguém e se ela não disser que a sua vida é a pior, tem alguma coisa errada ali. Ela tem que reforçar aquilo em você. Exatamente.
Exatamente. Tá? Ela tem que reforçar aquilo em você. Se ela não reforça, você foge dela. Você nunca mais conversa com ela. Né? Então, o vitimista é um sujeito cuja vida é não intencional. Não há intenções dele na vida. Não há uma escolha, não há um protagonismo dele. Ele não pega aquilo que bate nele e decide o que é que vai fazer. Tá? Aquilo bate nele e aquilo que bateu nele decide o que ele vai ser. Isso é o vitimista. Isso é o vitimista. Tu fala sempre aquele exemplo de Frankl, né? Uhum. Que ele, eu não sei, eu só tô dando a deixa pra ver se tu lembra o que é. Que numa fila, No campo de no concentração. campo de concentração, as pessoas numa fila pra morrer, ainda assim Isso. elas são livres pra decidir como... Fala aí, tu vai falar melhor do que eu, que eu vou me enrolar. Que Frankl diz que ele estava olhando. Né? Frankl era um observador. Viktor Frankl, tá, galera? Pra você que tá aí em casa, Viktor com K Frankl. Pesquisem sobre esse cara. Depois vocês leiam esse cara aí. Surpreendem-se. Todas as pessoas de todas as áreas profissionais que já leram o livro Em Busca de Sentido foram impactadas. Todas. Sim. Todas. Mas vamos lá. Ele conta que, observando pessoas que iam para a câmara de gás e elas já... Só abrindo parêntese, ele esteve em campos em um Sim. campo de concentração, né? Sim. Quatro. Quatro, né? Então, Sobreviveu, não tinha certeza. viu a família inteira, né, morrer. Então, Inclusive só pra- Auschwitz, né? Que era o O mais temido, Mais né? Um dos pauleiro, mais né? temidos. Era considerado uma máquina de morte, né? Franco estava lá no campo de concentração e a uma certa altura lá dentro ele já sabia mais ou menos como é que funcionava a coisa, né? Então quem era convocado para o banho, Sim, né? não voltava. para o banho não voltava. Então existia alguns banhos que ninguém voltava e outros que as pessoas voltavam. Então eles sabiam mais ou menos para onde estavam indo, né? Então quem ia para aquele lugar não voltava. Quem ia para esse aqui voltava. Quem ia para aquele banho não voltava. Quem ia para esse voltava. Então o Frankl, olhando para aquelas pessoas que estavam indo para aquele banho que não voltava, elas sabendo que elas estavam indo para a morte, elas sabiam que elas iam para a morte. Porque indo para ali elas já estavam, a essa altura do campeonato, elas Condenadas, né? já. Elas iam morrer. E Frankl começou a entender que aquelas pessoas estavam indo para a morte iminente. Né? Não era possível mudar, alterar o curso daquela coisa. Elas tinham duas posturas. Tinham umas que estavam de cabeça baixa, com a tristeza, e tinham outros que estavam com a cabeça erguida e com orações nos lábios. Então Frankl concluiu, até diante do fim último, do último ato da sua vida, até diante da morte, o homem pode ainda escolher quem ele vai ser. O que vai de cabeça baixa ou o que vai de cabeça erguida. Aí é aquela coisa, tá? Você vai ter o sujeito cuja biografia é intencionada e o sujeito cuja biografia é não intencionada. O não intencionado, aquela sentença está batendo nele e o entristece. A sentença está ditando quem ele é. O intencionado, a sentença vem, mas ele dita quem ele é. Ele diz quem ele é. Essa coisa do perdão é muito forte, né? Porque a verdade é que a grande maioria de nós não tem o que perdoar ninguém. Sim. Isso é fato. Nas primeiras frases que tu disse aqui, isso bateu assim no meu coração. Pesado. Isso é fato, você tá entendendo? Isso é fato. A grande maioria de nós não tem o que perdoar. Isso é fato. O sujeito vai lá no consultório, vai fazer terapia. Se o problema é de perdoar, tá? A grande maioria não tem o que perdoar, você tá entendendo? A grande maioria, as causas que eles trazem de perdão não faz o menor sentido, assim. Não existe uma razão de perdoar. E uma outra coisa. Quando há razão de perdoar, não conseguir perdoar, preste atenção nisso, não conseguir perdoar é dizer que você é igual a ele. Sim. Por quê?
Porque o que é o perdão? O perdão é um presente dado a quem não merece. O perdão é um presente que eu dou a quem não merece. Certo? Quem perdoa dá ao outro o que lhe faltou. O sujeito mentiu para mim, faltou a verdade nele. Tá? Se eu sou verdadeiro, ao perdoá-lo, eu dou para ele, eu dou para ele a verdade. Sim. Eu dou ao sujeito o que faltou. Quem perdoa dá ao outro o que faltou. Se eu não consigo perdoar, eu estou dizendo, eu não tenho o que dar. Falta em mim o que falta em ti. Entende? Nós estamos iguais. Sim. Para ilustrar isso, continua a tua reação em relação ao teu pai e a reação da tua mãe, porque eu acho que exemplifica exatamente isso que tu acabou de falar. Absolutamente. De falar, né? Da pessoa que não sabe que não tem o que perdoar e da pessoa que, mesmo tendo todas as razões, escolhe uma via que é muito improvável que uma pessoa, na circunstância dela, escolheria, né? Eu comecei a agradecer, né, a ele. Então, muito obrigado por ter me dado a vida, porque foi com a minha mãe, né? Porque talvez fosse com outra mulher eu não teria nascido, né? Obrigado, porque eu pude estar numa maternidade, pude ter um nome, pude ter um aniversário, pude andar de bicicleta, jogar bola, né? Eu participei do Dia dos Pais, né? O fato de eu não ter pai não me tirou da vida e depois me botou de novo no dia seguinte. Né? E toda noite eu ia dormir com eu te amo, uma boa noite da minha mãe. Né? Bom, a gente ligou o telefone, meu quarto era no primeiro andar, quando eu cheguei na escada, ao pé da escada estava minha mãe, e ela desgostou, e eu falei, a senhora estava ouvindo? E ela disse, não, mas eu sabia que era ele quando o telefone tocou. E eu falei, como? Ela disse, porque eu encontrei com ele no centro da cidade, dei o número do seu telefone e disse a ele que a maior alegria que ele poderia me dar era ligar para você. Eu falei, mãe, a senhora não casou, dedicou sua vida inteira a mim. Como é que a senhora dá o número do meu telefone para alguém que te fez tanto mal? Ela falou, quem disse a você que ele me fez tanto mal? E aí, eu travei, né? Eu disse, como assim? Ela disse, não. Ele me deu você. Então, minha mãe não tá... É porque essa palavra, ela ficou muito... Ela perdeu muito significado, né? Ressignificar. Eu não gosto de usar muito. Porque ressignificar é inferior a encontrar a verdade. Você tá entendendo? É diferente. Ressignificar é como se não existisse aquele significado, mas Claro. a verdade é aquela, né? Então Claro. é o significado real, ela só direcionou para um lugar certo. Né? Sim. Ela só encontrou a verdade, que é superior a isso. Então, olha, eu sempre digo às pessoas que, olha, tá, tudo bem, só dá para fazer isso, ressignifica, tá entendendo? Tudo bem, ok. Mas você precisa entender que o efeito é menor. Sim. É um efeito inferior. Minha mãe olha pra mim e faz assim, quem disse que ele me fez tanto mal? Ora, ela sabia que ela tinha sido violentada. Ela não perdeu a consciência disso. Sim. Você tá entendendo? Só que ela encontra a verdade. E qual é a verdade? Eu fui violentada. Ok. Mas eu não parei aqui. Eu não parei aqui. Eu decidi pôr o meu olhar num bem superior àquele mal que eu vivi. Isso não é ressignificar, é descobrir. Verdade. Entendeu? Ressignificar é ficar dando contorno, tá entendendo? Sim. É pôr elementos dentro de uma coisa. Pode funcionar em determinado nível? Pode.
Mas descobrir a verdade é algo que liberta, é superior. É superior. Né? Ela se sentiu surpresa, ela disse assim, você não entendeu nada. Ela se sentiu surpresa de eu pensar. O contrário. O contrário. Que a Pra ela era história tão fosse um óbvio, né? peso, Que era um né? absurdo você Sim. pensar que era um peso. Era pra um ela. absurdo para ela eu pensar assim. Entendeu? Então, minha mãe, ela encontra a verdade para a vida dela. Que a libertou do mal que ela viveu. Andrei, ela esqueceu, mais uma vez eu vou dizer, não. Ela não esqueceu. Só que aquele mal não se tornou protagonista. Ela não se tornou vítima Não. desse mal, né? Não. O mal bateu nela e ela decidiu o que fazer com ele. Essa é a coisa. A grande maioria das pessoas do nosso tempo não sabem fazer isso. A grande maioria não sabe fazer isso. E Né? qual foi a tua reação quando ela falou isso, Andreia? Tipo, na hora, que foi uma coisa que eu nunca perguntei, eu acho. Cara, eu fiquei, assim... Atordoado, né? Sim, impactado, porque, assim... Como alguém pode ter o coração inclinado a essa com uma inclinação tão superior, né? Porque, de certa forma, se a gente colocar nós, meros mortais, diante de uma circunstância dessa, Via eu de acho regra, é bem via diferente de a regra, reação das exatamente, pessoas, a reação né? seria essa. Eu entendi aquilo num certo nível. Mas eu não consegui entender como ela, você tá entendendo? Sim. Uhum. Porque ela encontrou a verdade, Vai um cafezinho? tá? Eu precisava... Vai. Faz séculos que eu comecei a pensar nisso. Vai tu não. Não, eu ainda tenho aqui, valeu. Eu precisava encontrar a minha, você tá entendendo? Sim. Também é um outro problema isso. A minha verdade é a tua verdade. Não existe isso. A verdade é a verdade. A verdade é a verdade. Só que eu precisava encontrar essa verdade na minha história, porque ela tinha encontrado na dela. Sim. Esse encontro é pessoal, É, né? É único. O é. encontro do outro não pode... Eu falei mal. Suprir o seu, né? Não existe a minha verdade de Rafa, de Felipe. Não existe. Existe a verdade. Essa ideia de minha verdade, ela é neurótica, você tá entendendo? Ela é neurótica. E ela tem que tornar as pessoas neuróticas. Porque tudo se torna relativo. Né? Respeita a minha verdade, pô. Respeita a minha... Não, peraí. Que história é essa? Respeitar a minha verdade. Entendeu? Daqui a pouco o cara vai dizer assim, a minha verdade é que eu posso te bater. E Não, peraí. respeita a minha Você tem que verdade. Respeita É. a minha verdade, né? Respeita a minha verdade. Então, assim, não existe isso. A verdade, ela tá dada. Isso aqui é preto, pô. É. Isso aqui é preto. Essa garrafa é preta. Acabou. Não tem pra onde. Entendeu? Não tem pra onde, assim, não dá. Eu olho pra isso aqui, eu vejo, é preto. Acabou. Sim. Não tem como você distorcer isso aqui. Fazer uma ginástica com isso aqui. Se Não fosse dá. em verde e um daltônico Eu tivesse ia verde, dizer, aí- a menos que seja uma que assim, ainda não circunstância dessa. continua sendo verde. O daltônico que veio... Então, essa é a É. coisa. Frank diz isso. Frank, ele diz assim, olha, repara, olha que coisa bonita isso aqui. Olha que coisa bonita isso aqui. Quem pensa em si mesmo é doente. Parece loucura isso. Quem pensa em si mesmo é doente. Parece loucura isso, viu? Especialmente... Não, continua, por favor. Fantástico Mundo de Rafa, tá? Vou dizer. Gente, uma mente melancólica, né? Ele tá falando aqui, eu tô processando 380 coisas num mundo paralelo aqui. Vamos lá, mundo da beleza. Teu mundo. Se a tua beleza é pra você, ela é infértil. A beleza tem um propósito. Isso aqui tem um propósito que não é pra você que colocou isso aqui. Não é? Quando você fez o stories lá, ó, pessoal, isso aqui, uma árvore bonitinha, de que isso aqui? Algodão. De algodão. Você está comunicando isso a alguém. A beleza que você está semeando, você está plantando, é para alguém. Sim. Então, o sujeito está pensando em si, é doente. Eu vou explicar por quê. Todo mundo diz que o olho é a janela da alma. Né? Sim. Então, o olho é a janela da alma.
Então, o olhar é algo que representa aquilo que tem de muito particular em nós. Certo? Sim. A alma, aquilo que está ali, é tipo, sei lá, a nossa impressão digital. Quer dizer, digamos assim, que alguém está dizendo, através do teu olho, eu digo quem tu és. E o olhar humano, ele é diferente do olhar de qualquer ser na Terra. Você vê isso desde um bebê. Sempre me impressionou o olhar de Kiara. Sempre. O olhar de Kiara sempre me impressionou. Riam de mim quando eu estava na maternidade. Eu ri. Minha gente, primeiro dia que eu cheguei na maternidade, em Kiara, 24 horas de nascida, Andrei. Rafa, já vou soltar aqui o apelido secreto. Rafa, tu, olha, é sério, olha aqui, olha como ela olha nos meus olhos, olha como ela me encara. É diferente, Andrei, é um bebê com 24 horas de nascido, vamos com calma. Não, olha o olhar dela. Até Eli tirava onda, a digníssima esposa Eli, um beijo para minha comadre maravilhosa. Próxima vez que você vier, ela vem junto, vem as crianças tudinho pra cá. Porque, fica um beijo, amiga, eu tenho certeza que você tá vendo esse podcast, nos vendo, nos ouvindo. Mas eu ri também, preciso confessar aqui que eu ri. E as pessoas que encontram com ela hoje se impactam exatamente com o quê? Com o olhar com o olhar dela. Tá? Mas beleza. O olhar do ser humano, ele é diferente do olhar de qualquer animal. Sim. Bom, o que é que o olhar tem a ver com isso? Frank vai dizer o seguinte. Ele faz uma pergunta. O olho pode ver a si próprio? Não. Não. O olho pode ver a si mesmo. Quer dizer, o olho pode se ver. Não, o olho pode ver a mão. O olho pode ver fora dele. Até no espelho, mas... Não... Pronto. Andrei, quando eu me olho no espelho, tá bom, gênio? Você tá vendo o reflexo. Sim. Não é o olho mesmo, né? Tá? Quando eu olho minha mão, eu tô vendo a mão. Mas eu posso ver a mão e posso ver a minha mão refletida no espelho. Sim. Eu tanto posso ver o reflexo da minha mão como eu posso ver a minha própria mão. Mas eu não posso ver meu próprio olho. Sim. Concorda, sim ou não? Sim. Concordo, sim. Com certeza. Ok. Mas quando o olho tá doente, por exemplo, quando o sujeito tem catarata, ele vê uma mancha, né? Essa mancha é onde? No cristalino. Ele vê o próprio olho. O olho vê seu próprio cristalino. O olho se vê. Caraca. Ele vê uma mancha no cristalino. Ele está vendo o cristalino manchado. Ele está se vendo. Em que condição? Doente. Quando ele está doente. Quando o olho está doente, ele se vê. Vamos lá. Se o olho representa aquilo que há de próprio na gente, tá? Se você é um ser humano, aquilo representa algo de muito próprio, né? Então a gente pode pegar o olho e dizer assim, olha, um ser humano foi feito para fora. Ele foi feito para ver além dele. Ele existe para ser para além dele. E ele só se vê nesse processo quando ele está doente. Não tem uma catarata ali. Todas as pessoas sãs, saudáveis, maduras, todas as grandes personalidades, pessoas que foram gigantes no mundo, não olhavam para si. Eles não se viam. O olhar é sempre para o outro, né? O olhar é sempre para fora. Sim. Sempre para fora. Né? É como tu usa muito o exemplo do movimento do coração, né? Exato. Exatamente. O movimento do coração. O coração é como, né, uma bomba que joga a coisa para fora. O objetivo do coração é dar. Ah, mas o coração recebe. Sim, minha filha. Como é que ele vai dar? Né? Alguma coisa tem que chegar nele para ele botar para fora. Mas assim... Ele não guarda, né? Não, ele não guarda. Ele não guarda. Mas mais do que ele não guarda, ele só recebe porque ele precisa dar. É outra coisa. O coração está apontado para fora, ele não está apontado para dentro. Ele está apontado para fora. Né? Você está apontado para fora. Sim. Né? Você está apontado para fora. E é isso que falta muito hoje em dia, né? Hoje as pessoas estão cada dia mais acumulando, né? E voltadas para si. E o que chega, elas precisam acumular.
E aí vem a doença, né? Sim. Elas olham tanto para elas que elas se tornam a própria doença, né? Absolutamente. Fazendo uma analogia com o olho. Você pode ver, por exemplo, até quando o sujeito vai encontrar um mendigo na rua. Né? Ela tem uma resistência, por exemplo, a dar um dinheiro para o mendigo. Ela quer dar sob condições. O que ele vai fazer com esse dinheiro? O que ele vai fazer com o meu dinheiro? Ela tá olhando para ela, pô. É. Ela não tá olhando para ele. Se ela tivesse olhando para ele, ela tava entendendo que aquele sujeito não tem nada. Ele dorme na rua. E ainda se colocando numa condição de melhor, né? Porque ele com certeza vai fazer uma besteira com esse dinheiro. E esquece que o teu patrão, quando vai te pagar, ele pergunta o que é que tu vai fazer com o dinheiro dele. Não, e outra. Né? Não, e outra. Eu uso bem o meu dinheiro, ele não vai usar. Né? Eu faço tanta cagada com o meu dinheiro que não é brincadeira, não. Você faz as contas aí. Faz as contas aí. Entendeu? Da quantidade de coisa que a gente faz, entendeu? Com o nosso dinheiro. Sim. Né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, olha, a gente pensa que o mendigo ele só faz suas necessidades fisiológicas, come e dorme. Só tem essas 3 operações. Certo? Tem uma história que é bem interessante, tá? A gente pensa assim, o que é essencial? Uma temática polêmica. O que é essencial? Essencial é comer, dormir e, sei lá, se higienizar. Né? Do ponto de vista fisiológico, né? É essencial. Então, as pessoas tomam isso como essencial. Sim. Para estar vivo. Esquece da dignidade. Não, esquece de uma outra coisa mais profunda. Elas esquecem que a alma humana existe. Sim. Tá entendendo? Quando eu olho para alguém dentro dessa perspectiva, eu reduzo ele ao psicofísico. Sim. Mas existe uma alma ali. Existe um ser que se nutre de outras coisas. Por exemplo, da arte. Tá? Por exemplo, existe uma forma de desumanizar mais do que você tirar toda a arte de um lugar. Imagina tudo isso aqui sem isto. Uma sala fria. Sim, só uma sala. E sem nós dentro também. Entendeu? Porque a gente embeleza esse lugar. Sim. Então, então assim, imagina, né? A gente tá vendo ali ó, uma planta, um quadro, né? A imagem. Tira tudo isso. Você mata. Tira tudo isso. Você mata. Sim. Você mata a humanidade. Imagina a Terra sem livro, sem música, sem pintura. Tira a arte. Aí eu te pergunto, a arte é essencial ou não? Na que pandemia é essencial? não, né? Na pandemia... É. Na pandemia não. 2 anos A sem arte fazer quase show. acabou, né? Na pandemia. Quase acabou, mas ainda quase bem acabou. que... Mas acabou. Ainda bem que a internet tinha alguma coisa, né? De lives, por exemplo, pelo menos. Né? Que amenizava. Amenizava, Mas as produções mesmo, realmente, reduziram absurdamente. Drasticamente. E a arte é essencial? Ela não é essencial para sobreviver. Tá? Mas ela é essencial para ser humano. Sim. Então, por exemplo, Rafa, você que gosta, né, e tem que gostar mesmo, de cultivar a beleza, tá? Em várias dimensões, né, inclusive na estética, tá? Imagina uma moradora de rua que ela diz assim, ela chega pra você e ela diz assim, por favor, me dê um dinheirinho. E aí você olha pra ela e diz assim, o que é que você quer? O que é que você vai fazer? Aí ela diz, eu quero comprar um esmalte pra pintar minha unha.
tá? Acredite, tem gente agora, nesse momento, que vai pensar o seguinte: o que é que essa menina vai fazer pintando a unha? Ela vai pra onde? Né? Sim. Não, sabe o que ela tá dizendo? Ela tá dizendo assim: eu sou gente, eu queria ser gente como você. Ai, eu lembrei agora Né? de uma situação no São Paulo Fashion Week, eu acho o segundo que eu fui. E quando a gente faz essas viagens, a gente leva marcas com a gente, sabe? Marcas que têm interesse em aparecer nas postagens, que eu levo para fotografar lá, enfim. E aí eu tava com um grupo de influenciadoras de vários lugares do Brasil e a gente tinha fechado com uma empresa que ficava levando a gente e trazendo Eu pros vou desfiles, precisar né? só ir aqui. Tá. Vai. E aí a gente, no meio do caminho, uma das meninas pediu para parar na farmácia, a gente parou, aí chegou uma menina com uma criança pedindo dinheiro, né? A gente deu dinheiro e tal, e quando abriu a porta que ela viu só um monte de mulher toda montada e arrumada atrás, ela ficou: fulaninho, vem ver, olha a roupa dela, tipo, olha essa menina parece uma Barbie, tipo assim, ela ficou impactada com aquela realidade. E as meninas, todo mundo achando super legal e tal, e eu por dentro, devastada. Porque ali eu entendi que ela tinha o dinheiro da comida na mão, mas o que tinha impactado ela, talvez fosse essa necessidade que tu falou, né? De se sentir ali mulher, de se sentir bem cuidada, de enxergar, de que as pessoas enxergassem além do dinheiro para comer, sabe? Ou da própria comida nela. E todo mundo achando super legal, mas naquela hora melancolizei total. Caí no choro. Se aquelas roupas fossem minhas, provavelmente eu teria dado ali mesmo. Porque foi muito impactante a reação dela, sabe? Quando viu aquilo. E devastador olhar, né, uma realidade tão diferente do outro lado. A maioria dos mendigos comem. Se você for no meio da rua, você sabe, a comunidade tem um projeto com moradores de rua. Né? Mas eu não fui, eu já participei de outros também, em outros lugares, né? E se você começar com um morador de rua, tá? Ele pode não ter comido naquela hora que você está falando com ele, mas se você perguntar, você sempre come? Ele vai dizer que sim. Talvez ele não coma tudo que você come, sei lá, você faz 6 refeições porque você tem uma dieta controlada, né? Às vezes ele vai comer 1, 2 ali, reforçada, que chega pra ele. As pessoas dão. Comida as pessoas dão. Tá entendendo? As pessoas dão. Eu não tô dizendo que não dê não, tá? Pode continuar dando comida. Mas por favor. Pode continuar dando comida. Mas eu digo assim, eles têm. Agora, quantas pessoas chegam pra dar um dinheiro e dizer assim, né? Pode comprar um esmalte. Tá entendendo? Tu tá entendendo? A gente fez um Natal. A maioria julga, né? Não sei se você se Nem lembra dá, disso, ainda Rafa, julga. que a gente fez um Natal com os moradores de rua. Sim. E a gente fez um dia de tipo de spa pra eles, né? Não sei se você se lembra disso. Lembro, os cortes Né? de cabelo, lembro. Como as mulheres, principalmente, né? Quando elas terminaram o dia, cabelo cortado, maquiagem, elas saíam desfilando no meio da rua. Porque nunca tem aquilo. Aquilo não é uma coisa comum pra elas. E elas se sentem gente, né? A pessoa aparece ali, né? A pessoa aparece ali de novo. Apareceu uma pessoa para ela, né? Porque algo de belo, algo de arte entrou, né? Voltei agora, eu fico mais 1 hora. Fui ao banheiro ali rapidinho. Mas ó, já faz 1 hora que a gente tá aqui conversando. E a gente já pode ver as perguntas pra gente finalizar. Eu acho que Andrei respondendo algumas perguntas. Quando a gente tava, né? Andrei aceitou o convite. Vamos pensar o que conversar com o Andrei. Eram tantos temas, eram tantas possibilidades que a gente pensou, não. Vai ser uma primeira vinda, né? Porque assim, ele vai ter que voltar muitas vezes. Tem que virar fixo, âncora. Não, mas eu sabia que a gente ia conversar sobre muitos temas e nenhum mais importante que o outro, porque todos seriam importantes. E isso que a gente estava conversando sobre, eu peguei já o final aí do exemplo que Rafa estava dando, mas eu lembrei, só para finalizar e a gente entrar nas perguntas, da primeira vez do ID, né? Uhum. Que ilustra bem
essa questão de como os nossos irmãos de rua se sentem quando a gente chegou com as comidas. Sim. E muitos deles não comeram na hora. E alguém perguntou, mas você não vai comer? Você tá com fome? Ele, tô, mas não vai comer? Aí ele falou, não. E perguntaram, por quê? Ele disse, porque a comida pode esperar, mas essa conversa não. E além disso, todos eles tinham, com frequência, era recorrente eles falarem o nome completo, né? Quando perguntavam o nome. E também, quando alguém perguntou, mas por que vocês falam o nome completo quando a gente pergunta o nome de vocês? E um deles respondeu, porque foi a única coisa que nos restou. Uhum. E isso é muito, muito forte para que a gente ponha uma lupa, né, na forma que a gente encara não só os nossos irmãos de rua, mas o outro, porque hoje em dia muita gente, não sei nem se existe esse termo, mas objetifica o Sim. outro, né? Torna o outro um objeto. Uhum. E eu acho que quando a gente compreende que por trás daquela carcaça ali, cansado ou não, existe uma alma, todos nós estamos no mesmo patamar, né? Somos tão miseráveis como o outro, né? A gente conversava essa semana, né, Felipe? Que fisiologicamente a gente troca de pele Sim. de 4 em 4 meses. Mais ou menos. As células se renovam, né? É. Você descama. Você deixa teu corpo inteiro em algum lugar. Você deixa teu corpo inteiro em algum lugar de 4 em 4 meses. Dito de outro modo, você morreu. Como uma cobra, né? Exatamente. Você morreu. Seu corpo ficou... Quer uma água aqui com... Quer não, obrigado, Felipe. Limão e gengibre. Você morreu. De algum modo você morreu. Isso é muito forte. Porque se você morre de 4 em 4 meses, o que é que fica? E engraçado, é que você morre de 4 em 4 meses e de alguma maneira você continua sendo você. Teu corpo não nasce de uma maneira diferente. Não é não? Sim. Teu corpo não nasce de uma maneira diferente. Você corta o cabelo, quando ele nasce, ele vai sempre no mesmo lugar. Ele tem o mesmo redemoinho, você tá entendendo assim? As mesmas entradas. As mesmas o redemoinho ilustra muito, né? Sim. Você raspa, fica careca. Quando nasce, o redemoinho é o mesmo, Andrei. ele tá no mesmo lugar. Mas agora tá nascendo diferente, tá nascendo branco, pô. Agora A gente tá nascendo agora tá. Mas eu já disse que eu tinha o sonho de ficar assim, porque eu tenho a impressão de que eu vou ficar parecido com Richard Gere. Pra ver, né, que Parecido. por morrer de 4 em 4 meses a gente também começa a pensar que vai vir diferente. Mas não, é a mesma Não, coisa. você volta a ser quem você é, porque existe algo que não é teu corpo. Existe algo que está em você que sempre atrai a matéria para o mesmo lugar. Sim. É como se fosse assim, imagina que fosse... Se você fosse um campo magnético, né, que todas as coisas voltam pra... Isso. Imagina você ir no luthier, tá? Então, o luthier é um profissional que trabalha com instrumentos musicais. Uhum. Então você vai para um luthier. Ele vai, vamos supor, é um luthier que trabalha só com madeiras. Né? Só com madeira. A matéria é clara, a matéria é madeira, né? Tá lá. É sempre madeira. Ele sempre vai trabalhar com a mesma matéria. Ele vai ter várias formas. Você vai ter a forma do violino, a forma do violão, a forma da guitarra. Você tem várias formas, concorda? Sim. Mas quando ele bota a madeira dentro dessa forma, ele dá o ser a ela. Ele imprime algo nela que é dele. Tá? E ainda que você retire, você troque a tinta, você troque, você tá entendendo? A corda, você lixe o negócio, você mude uma coisinha aqui ou outra, a obra daquele autor ela é reconhecida. É engraçado, tem uma parte dele ali. É a mesma matéria. Ó, é a mesma matéria. Madeira. É a mesma forma, violão. Tá? Mas como é que eu sei que é de fulano? Tem algo dele. Ele deu o ser ali, aquele objeto. Você também é assim. A sua matéria é muito simples de definir. Você é carne e osso. Essa é a tua matéria. Você tem uma forma humana. Né?
A gente olha pra você, não vê em você um cachorro, obviamente. Né? Isso. Você tem uma forma humana. Mas existe um ser em você. Algo que te foi dado. Tu tá entendendo que faz com que você, mesmo sendo feito de carne e osso, mesmo tendo a forma humana, vocês dois não são a mesma coisa. Aham. Tem ser diferente. Sim. Tá? E ainda que tua matéria toda mude, você continua sendo Rafa e você continua sendo Felipe, e as coisas meio que elas entram em vocês, a matéria entra em vocês e ela dá sempre a mesma forma. Meu amigo, é muito Sim. complexo. Mas não é não? Não, tô entendendo. É, total. dá Levou sempre o a mesma forma. A gente Não elevou dá. o nível desse episódio, meu amigo. Você não tá entendendo, não. Não dá pra Felipe descamando de 4 em 4 meses se tornar, entendeu? Richard Gere. Ele vai sempre ser Felipe. A matéria vai sempre se organizar nele. Por sendo mais que Felipe. eu faça vários procedimentos cirúrgicos, Vai ser sempre Felipe. coitado do médico, viu? Não, Vai e ser- coitado do médico pra chegar, nem que seja na aparência, né? Sim. Ia trabalhar muito. Vai ser sempre Felipe. Exatamente. Tu tá indo, vai ser sempre Felipe. Vai ter uma coisa ali. Sim. Vai ter uma coisa ali. Que a matéria se agrupa de alguma Ah. maneira. Isso é para dizer o seguinte, né? Que existe algo para além do psicofísico. Aham. Que é justamente esse ser que você tem. E que você herda de algo. Porque todo ser é dado por quem criou. Né? Todo ser é dado por quem criou. A matéria, tudo bem, você pode ter a matéria dos seus pais, vamos dizer assim, tá? Vamos simplificar, vamos superficializar a coisa. Aham. Superficializar por quê? Porque você pode ter a matéria, você diz assim, eu herdei a matéria da minha mãe. Tá, mas a tua mãe comeu o quê? Se fosse complexificar a coisa, né? Aham. Você herda a matéria dela, mas ela vai botando outras coisas pra dentro. Sim. Sim. Que você vai herdando. claro. Não é dela mesmo. Aham. Mas tudo bem, vamos simplificar. Você herdou a matéria da tua mãe. A forma de humano também. Mas e o ser? Veio de onde? E é isso que importa. Eu tô dizendo isso pra dizer assim, é assim que a gente amplia o olhar. É assim que a gente bota pra fora. É assim que a gente bota pra fora. As pessoas Nós querem ser vamos altruístas, além. elas querem ser úteis, elas querem servir, Aham. elas querem respeitar, elas querem abraçar uma causa, mas elas não conseguem entender com profundidade as coisas que estão fora. Entendeu? Ítalo Marcilli cita um verso de Adélia Prado, isso é quase com a tônica em algumas falas dele. Adélia Prado fala o seguinte, diz assim: às vezes Deus me tira a poesia e eu só vejo pedra. Né? Às vezes Deus me tira a poesia e eu só tô vendo a pedra. A grande maioria das pessoas só tá vendo pedra. Só tá vendo pedra. A grande maioria das pessoas só tá vendo pedra. Um amontoado de coisas. né? Só que pedra pode ser um lugar de coisa, concorda ou não? Sim. Isso aqui é pedra, ó. Aham. Isso aqui é feito de quê? Cerâmica, provavelmente. Tá, e cerâmica é feito de quê? De pedra. Certo. Não é não? Pedra pode ser tropeço, Sim. mas pedra pode ser construção. Pode ser abrigo. O que é que a pedra diz pra você quando você olha pra ela? Se você só vê pedra, tá faltando poesia pra você. Tá entendendo? Tá faltando essa capacidade de olhar pro mundo e Além do Além dito de de você uma outra, mesmo, dito além de disso, uma né? outra maneira, Felipe. além do literal, né? Você tá olhando pra mim, agora eu tô olhando pra você, Sim. tá? Eu posso ver só carne e osso. Mas eu posso ver também algo além disso. Eu posso ver dentro de você uma coisa. Eu posso ver em você uma coisa que faz parte de um mundo que
que a gente não vê com os sentidos. Sim. Eu posso ver, por exemplo, que por ser humano você tem um potencial de ser feliz, né? Porque todo ser humano pode ser feliz. Rafa veio conferir se eu tinha mesmo esse potencial. Acho que eu posso. Menino. Ela foi contemplar, né? É, eu vou contemplar. Será que ele é capaz disso? Eu posso olhar pra você e ver que todo ser humano é capaz de amar. O cachorro não é. Entendeu? Sim. Mas se eu vi apenas carne e osso, como a Adélia dizia, eu só estou vendo pedra, então eu vou te usar e tu não tem diferença disso aqui. Eu nivelo todas as coisas por baixo, né? Tu não tem diferença nenhuma disso aqui. Tá? Agora, isso aqui me diz que alguém trabalhou. Olha só que coisa. Olha só que loucura. Deixa eu até pegar um gancho, Andrei. Sim. E eu vou dar já a lembrança, porque tem tudo a ver. Pega aí. Deixa eu só... Entrega aí, Rafa. Que tem tudo a ver com o que nós pensamos. Todos os nossos convidados que aqui virão, eles receberão uma arte em forma de utensílio, né? Nesse caso é assinado por Chico Ferreira, que é um ceramista aqui paraibano, Que reconhecidíssimo. legal. E ele faz isso daí manualmente, tem todo um processo A gente onde ele pensou. imprime aquilo que você falou da Putz, que matéria, legal. né? Ele dá a vida, né? A cerâmica dele, que poderia ser um copo qualquer, um item qualquer, Lindo. mas não. Tem a assinatura dele, inclusive, embaixo. A gente Que é a queria forma que ele muito se expressa. alguma coisa para entregar aos nossos convidados que reunisse um pouquinho de café, óbvio, né? Que é não só o nome do podcast, Tá lavado, mas se é quiser tomar, motivo de muitos encontros entre amigos, inclusive com os cafés, né? Nós já tomamos juntos Mas lá é em engraçado, casa, na porque sua a casa. gente falou muito Tu agora conhece sobre ele? isso. Conhecemos, Conhecemos fomos no dia lá que fomos, pessoalmente. Ele tem família? Tem, Filhos? Tem, eu acho que tem que filho, ele tem. fala Tava que uma lá. das filhas fez moda. Tu entende que isso aqui é comida Sim. posta na mesa? Sim. Pão que a filha dele comeu. Sim. É muito mais. É muito além do material, né? Quem tá olhando pra isso? Essa é a coisa. Sim, E a gente precisa despertar. Eu agradeço a Deus por ter despertado isso em mim. Tá entendendo? sim. Porque eu vou ter a capacidade de olhar para um copo desse, tá? E não ver apenas copo. E não é para ninguém sair neurótico dizendo assim, olhando, andando pelo mundo e Buscando. meu Deus, aqui tem uma menina dentro. Não, peraí, calma. Não é isso. Eu tô só dizendo que não é só isso. Isso aqui não é só isso. E quando a gente olha para um outro ser humano, a gente precisa... ter essa capacidade. Não é dizer só com um senso de proporcionalidade, ou seja, com um senso de razão. Né? Razão e proporcionalidade. Inteligência é outra coisa. A gente usa como correlato, né? Mesma coisa, como se fosse a mesma coisa. Estou usando minha razão. Só que quando eu digo estou usando minha razão, eu não estou dizendo que eu estou usando minha inteligência de verdade, assim. A razão fez com que Filipinho acertasse o café dentro do copo. Porque a razão me dá proporcionalidade. Mas Cai aí, um pouquinho fora aqui, mas atenção. tá meio ruim tua razão. Tô meio sem razão. Tá né? bem, sem razão. Mas a inteligência me diz uma outra coisa. A inteligência leva a um nível profundo. A inteligência vai me dizer exatamente isso aqui que a gente está dizendo. É outra coisa. Tu tá entendendo? Sim. A razão, ela vai me dar essa coisa aqui. A inteligência vai me dizer aqui, esse cara levou o pão para dentro de casa quando me vendeu isso aqui. A filha dele talvez tenha ficado feliz com o pacote de biscoito que ela esperava. Ou há uma felicidade aqui. Sim. Numa família que não passou fome. Sim. Caraca, isso é muito forte. Que ele, através da arte dele, pôde proporcionar isso às pessoas, né? Olhar para alguém e dizer assim, não com a razão, ou seja, não com um senso de proporcionalidade,
é uma pessoa e não um cachorro. Isso a razão me diz. Sim. Mas olhar para alguém e dizer assim, ela não é só isso. Tá entendendo? Ela não é só isso. Ela é mais que isso. Ela não é só um pedinte. Ela não é só um cancerígeno. Sim. Ela tá entendendo? Ela não é só um pobre. Ela não é só um milionário. Uhum. Metido. Um riquinho metido. Não. É alguém sofrendo. E não sabe expressar de uma outra maneira seu sofrimento, senão sendo metido. Ela não é só isso. Ser capaz de dizer isso, não com um senso de razão, mas com essa percepção aberta, faz diferença em todos os sentidos. Temperamentos. Inclusive, tu vai voltar aqui pra gente conversar sobre temperamentos. Eu fui olhar a caixinha agora, essa caixinha vai ter que ficar para uma próxima, porque são temas tão diferentes. Paternidade, temperamentos, casamento. Tem que É vir tipo Beca. assim, não, a gente vai Beca trazer tem que vir, também, você, com Beca, certeza. Dan. Tem uma porque- lista grande aí, É. Nixon. Nixon, verdade. Porque é tão difícil falar de assuntos tão diferentes no mesmo podcast que só... Mas a resenham ideia, dos Andrei, outros. que tu me perguntou, mas qual é a ideia do projeto? É exatamente trazer para essa mesa aqui, para esse contexto, o que nós, graças a Deus, temos a graça, que inclusive hoje, com sua postagem sobre Rebeca, eu também pude reforçar a graça que é conviver com pessoas como você, como ela, como Ronaldinho, como Ali, como tantos amigos que nós temos, e que muitas vezes fica só entre nós. E aqui a gente tem, mesmo que com um tempo um pouco limitado, né, devido a diversos fatores que precisam dar limites a isso, mas a gente tem a oportunidade de pelo menos aguçar nas pessoas que estão nos vendo agora essa curiosidade E de de se proporcionar aprofundar encontros, e né? parar para pensar. Hoje, uma frase tua que eu uso muito é: quando eu dou meu testemunho, eu estou precisando, e eu sou o primeiro a ouvir, né? Até por uma questão física, minha boca, quando fala, Sim. está mais próximo ao meu ouvido. Sim. E hoje, ao lhe trazer aqui, eu era o primeiro a ter a necessidade de ouvir tudo que você falou, para não ressignificar, que é muito abaixo da verdade, mas Exato. me encontrar cada dia mais com a verdade e ir em busca disso. E o Mais Que Um Café, né, esse podcast que a gente inventou aqui, aos trancos e barrancos, conseguimos tirar do papel exatamente para isso. Assim como trouxemos você para trazer essa profundidade, a gente quer trazer sorriso, a gente quer trazer arte, a gente quer trazer tudo que está à nossa volta, que nós atraímos como seres, né, que vão além da carne e do osso, mas tudo aquilo que atrai a Felipe e a Rafa, para compartilhar com outras pessoas que talvez não tenham oportunidade Essas conversas de parar já para pensar aconteceram sobre isso. tantas outras vezes na mesa lá das nossas casas, né? Uhum. E toda vez que a gente tinha uma conversa dessa, que realmente, eu não sei se não é exagero, eleva a nossa alma, direciona o nosso olhar para algo muito maior, a gente começou a pensar, velho, a gente pode compartilhar isso, sabe? A gente pode levar essas conversas, esse cafezinho para várias outras pessoas. Então, acho que a ideia desse podcast é mesmo proporcionar encontros para trazer assuntos e pessoas, né, especiais como você. E eu acho que era bom a gente marcar uma próxima, porque eu acho que a gente já vai mais de 1h30 aí de conversa. Vamos dar 2 horas de podcast. 2 horas já? Caramba, sério? Uau. Que maravilha, que maravilha. Então, meu irmão, eu queria, antes de nos despedirmos oficialmente, se você quiser falar alguma coisa, deixar as suas redes sociais, sigam lá, é psi.andrei, psi.andrei, tem muita coisa sobre... Isso daqui foi só uma amostra do Uma que amostra Andrei da amostra da aborda amostra. diariamente, porque realmente chegam muitos casos para Andrei que ele consegue direcionar e levar não só a pessoa que está precisando diretamente ali naquela pergunta que ela Tem faz na sempre uma caixinha aberta. Mas ele consegue, de fato, fazer com que a gente não seja a mesma coisa ao ter contato com uma palavra que ele põe lá. Porque tudo tem um para quê, tem um sentido por trás.
Então vai lá seguir Andrei, porque vale muito a pena. Se quiser deixar aí o que você sentir no coração, pode ficar à vontade. A gente tem tempo ainda, mas eu só queria dizer que infelizmente a gente vai precisar acabar já, porque Mas senão assim, vai minha durar... gente, Andrei É. volta, Andrei vai Vai voltar, com entendeu? certeza. Assim, vai voltar. Essa foi só a primeira. Inclusive, já pode falar da Masterclass aí? Pode. Já pode, olha aí. Uma ótima oportunidade de você aprender de verdade. Aqui foi muito menos que uma amostra, mas essa Masterclass que ele está organizando, que eu tô vendo quantas noites ele tá virando aí para deixar tudo redondinho e da melhor forma possível. Vai vir. Fala aí um pouquinho da Masterclass. Cara, isso inclusive, parece um ato de nobreza, mas é um ato de pobreza da minha parte, né? O perfeccionismo nunca é um ato tão nobre. Mas eu tô organizando, né, uma masterclass, uma aula no Instagram para a gente falar um pouco sobre relacionamento, né? Vai ter música? Vamos fazer? Vamos fazer Inclusive música. eu trouxe violão. Hoje o violão ficou abandonado só para abrir ali. Vamos fazer música. Vamos fazer Tudo música. certo. Vamos nessa. Vai ser uma super aula sobre relacionamento, né? A gente vai falar sobre temas muito importantes. Você vai poder generalizar isso aí, né? Relacionamentos diversos, Sim. né? Mas casais, namorados, noivos vão se beneficiar muito com essa aula. Já estamos lá, né? A previsão é que seja final de outubro, né? Ótimo. Final de outubro a gente esteja fazendo a aula, né? Eu quero que seja ao vivo, eu quero que seja uma vibe bem legal mesmo, assim. Tem aviãozinho, dinheiro, né? Silvio Santos. Silvio Santos, auditório, convidados. Liminha lá. Vai ser bem legal, vai ser bem legal mesmo. Cara, eu tenho muito o que falar, não só assim, fiquei feliz demais com o convite, né? Tu não esperava que tu seria o nosso primeiro convidado. De fato, não. Sério? Não. Sério. Pois sério. foi a única coisa que a gente sabia do A podcast. única Né? O coisa, nome. não, Antes era. do nome, a gente já sabia O quem seria o nome, pra primeiro quem não convidado. sabe, foi decidido oficialmente quando a gente sentou na cadeira. A gente tava em dúvida entre vários. A gente Sim. ainda não tinha certeza do nome, a gente já sabia que tu seria, se aceitasse, é claro, o primeiro convidado. Não. Se aceitasse, passou pela cabeça de Rafa. Que eu disse, não, André aceita. E ela, será? Aquele melancólico, né? Eu já fui uma pessoa que criei muitas expectativas, né? Sim. Hoje não, assim. Então, de fato, não passava pela minha cabeça, assim. Muito menos que ia ser o primeiro. Muito menos que ia ser o primeiro. De verdade, não, sério mesmo. E me sinto muito feliz, muito honrado de estar inaugurando, né, esse projeto, né? Quando a gente falava sobre a temática, né, eu dizia assim, olha, é muito importante que as pessoas saibam quem está falando com elas, né? Então a biografia deve vir sempre na frente de alguém, né? A gente falou praticamente sobre N assuntos: perdão, ser, né? Gratidão. Né? Você falou sobre várias coisas dentro de uma história, né? Pra ver a importância. Para dizer uma coisa que eu disse com 17 anos. Né? A minha vida, a minha história existe para dizer às pessoas que viver vale a pena. Então, a gente nunca saiu dessa tônica. Eu nunca saí dessa tônica, né? Embora a gente tivesse ido para vários lugares. Então, dizer para a galera que está ouvindo aqui, né, a gente, né, e vendo também, abraça sua história. Não tenha medo da sua história, né? Pegue toda a riqueza da sua história, todo o potencial da sua história e use para você sair de você e ser alguém, né? Tem uma frase que eu uso com muitos pacientes meus, que é o seguinte: olha, que a tua vida não seja uma vida estéril. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Seja útil, deixe rastro. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Seja útil, deixe rastro. É uma frase de São José Maria Escrivá. É a primeira frase do livro dele, Caminho. Primeiro, ele abre o livro assim, né? Amém. Então, é isso que eu desejo, né?
que os nossos ouvintes consigam ter uma vida que não seja estéril, que eles deixem um rastro, né? Então é isso. Não tem mais o que falar depois. Faltam palavras. Faltam palavras. Queria só agradecer a todo mundo que nos assistiu até agora, Andrei, meu irmão. Sem palavras para agradecer a tua presença e a tua vida que... Lindo. Aumentou a audiência. Não, gente, essa emoção é real mesmo. É real. Fala aí, Rafa. Oxente, eu fiquei sem palavras. O podcast é real, né? É. Podcast é real. Mas Andrei sabe a importância dele nas nossas vidas. E é só para reforçar isso mesmo, agradecer. Agradecer a todo mundo que ficou até agora. Sigam o canal, comentem. Sugiram temas, convidados. A gente vai estar aqui próxima quinta com outro convidado. Ou sem nenhum convidado, mas a gente vai fazer acontecer aqui. E é isso. O Mais Que um Café é um podcast pra gente trazer várias temáticas. E espero que vocês estejam gostando. Nos sigam nas redes sociais aí. MQC Podcast no Instagram, não é, Rafa? Isso. E YouTube também, Mais Que um Podcast, você encontra. Felipe Alcântara, Rafaela Galvão, psi.andrei. Sigam todos nós e bebam um pouquinho do que a gente tem a entregar, porque a gente faz com o coração aberto, na certeza de que nós queremos deixar rastros. Nós não queremos passar aqui em vão e queremos plantar a eternidade, né? Que, de certa forma, cada palavra que foi falada aqui por Andrei, eu tenho certeza que são sementes de eternidade para que frutifique no coração de cada um que está nos vendo. E é isso que a gente vai tentar fazer, mesmo que seja através de brincadeira, de sorriso, de coisas que aparentemente são banais, que Rafa já censurou, que a gente não podia falar. Meu Né? amigo, eu tô saindo daqui Não com pode falar. fama de assim. A gente não pode falar. O último podcast me chamou de ranzinza. Hoje tá dizendo que eu censuro, tá difícil pra mim. Peraí. Não, mas a gente Se tava brincando se você quer saber o que é que Rafa censurou, você vai no meu Instagram. Não. Via mesmo. E tá lá a postagem. Mas é isso, gente. Um beijo Até grande. a próxima. É isso? Tchau, tchau. É isso. Tchau. Fomos. Valeu, galera.